empate, é isso? O rei do empate. Chama o ataque aí. deficiente, gente. Roda pra nós aí, meu Deus do céu. Nossa. Já são 14 empates. Ninguém no Brasileirão repetiu mais esse placar do que o Cruzeiro. O último veio no Clássico. Em quase 45% do campeonato, o time deixou o campo assim, sem perder, mas também sem os pontos da vitória. Mas é uma coisa que eu costumo falar. A gente já começa o jogo com um ponto. Se não der para somar 2, já não perde o que a gente começa, né? É claro que a gente entra em campo querendo buscar a vitória, tão distante. Mas se não der para somar, cara, que não perca. O pontinho da igualdade no placar pode até não ser tão ruim. O empate fora de casa com um homem a menos, diante do Atlético Paranaense, é prova disso. Já os resultados contra o Inter, o Fluminense, o Fortaleza e o Bahia dentro do Mineirão deixaram outro sentimento. O empate sofrido fora de casa no último minuto, contra a Chapecoense também. Outro exemplo negativo das igualdades está nessa sequência de invencibilidade da equipe. São 10 jogos sem derrotas, 6 deles aqui no Mineirão, mas apenas 3 vitórias e 7 empates. Resultados insuficientes para afastar o time do Z4. Para se ter uma ideia, dos últimos 10 colocados do Brasileirão, o Cruzeiro é o time que menos perdeu. Ou seja, se não fosse tanto empate, a situação poderia estar bem diferente, né? Cada ponto perdido fará falta no final do campeonato. Eu acho que o que está pesando mais no clube do time do Cruzeiro é o psicológico. Eu acho que o time está com medo de ir para frente e ganhar e de perder também. Então, entre perder e empatar, eles estão segurando o empate. Nós estamos aí igual um passo da zona e mais um empate desse, ainda mais com o Galo, o maior rival aí, pode complicar ainda mais a situação. Infelizmente, pode acontecer do Cruzeiro cair, mas ele não vai. Até o fim do Brasileirão restam 6 partidas. A próxima em casa contra o Avaí, lanterna da competição. Com 35 pontos, o Cruzeiro precisa de mais 10 para chegar aos 45. Pontuação ideal, segundo os matemáticos, para escapar do rebaixamento. Então a conta tá fácil. Para evitar a Série B, só empate não basta. Lógico, tem que vencer e melhorar para nós aí, que tá difícil, mas só perde ou empate, tem que ganhar mais. O prazo já acabou, o tempo reserva já acabou, o final do campeonato já chegou e agora é o último sprint, por assim dizer, e tentar sair dessa situação e manter-se na primeira divisão, como assim tem feito a história. Tá confiante para isso? Sim, cruzeirense sempre, né? O Cruzeiro enfrenta o Avaí, depois enfrenta o Santos fora de casa. O Santos é um jogo muito difícil, mas o Avaí, pelo amor de Deus, né, gente? O Avaí é aquele jogo que você tem que pegar, sabe? Tipo assim, lavar a alma de descarregar de gol. Né? Mas eu também coloco isso muito na conta dos atacantes do Cruzeiro, porque o ataque do Cruzeiro é de uma inoperância, de uma ineficiência que, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Aí o Sassá entra no outro jogo, ele acaba sendo expulso, mas ele vai bem. Então a minha expectativa, mais uma vez eu repito aqui, parece até que estou sendo repetitivo, não é a salvação da lavoura, que qualidade técnica tem o Sassá, não. Não é isso, não. Mas em termos de condicionamento físico, ele está melhor que o Fred, gente. O Fred tá. Você vê claramente que aos 5 minutos de jogo ele já está pregado. Ele está pregado. Então, ou seja, precisa de mais mobilidade, mais intensidade para poder vencer. O jogo contra o Avaí, gente, não quero nem pensar em empate. É jogo para lavar a alma. Contra o Santos, jogo difícil, porque é lá. Mas contra o Avaí é jogo para lavar a alma. O Avaí tomou 51 gols. Não é possível que a gente vai fazer um, né? Mas diz que até o jogo do Cruzeiro eles vão acertar. Vão acertar a defesa. O Toledinho, que é um filósofo não filósofo da W. O Toledinho é um psicólogo do futebol, entende o que o torcedor quer realmente falar, vai analisar aqui. Meu Deus. Cada ponto perdido fará falta no final do campeonato. Eu acho que o que está pesando mais no clube do time do Cruzeiro é o psicológico. Eu acho que o time está com medo de ir para frente e ganhar e de perder também. Então, entre perder e empatar, eles estão segurando o empate. Esse cara foi perfeito. Meu Deus do céu. Tá com medo de ir para frente porque pode perder. Tá com medo de ficar atrás porque pode ganhar. Então empata, que resolve. Agora com medo até de ganhar? Tá. E se empatar todas, será que cai? São 7 pontos, né? São 7 rodadas que nós temos ainda, né? 7 rodadas, se eu não me engano. Eu acho que a nota de corte esse ano vai ser baixa, vai ser 42, 41 pontos para salvar. 45 garante.
Mas pelo que eu tô vendo no campeonato, a nota de corte vai ser baixa. Aí dá até para pensar em salvar. Mas gente, são 3 vitórias em 7 jogos. 3 vitórias, a gente escapa, porque se continuar a invencibilidade, tá tudo certo. Leozinho, eu quero falar para todo dia aqui, com o Gão. Eu queria enfrentar o Avaí para bater meu recorde de 10 gols numa partida. Você acha que esse ataque do Cruzeiro consegue, Dadá? Se não ganhar, se eu encontrar qualquer jogador na rua do Cruzeiro, vou dar um cascudo. É mesmo? Vou. Tá bom, viu? Tá bom. Render não. O Atlético está só lá embaixo agora, Dadá. Cadê o Atlético, gente? O Atlético começou o ano com muitas expectativas. Na pré-Libertadores, o time foi dominante e chegou à fase de grupos. O problema é que a competição para o Galo durou pouco. A equipe foi a terceira colocada da chave E e foi diretamente para a Sul-Americana. No segundo maior torneio de clubes do continente, chegou à semifinal, mas foi eliminada pelo Colón da Argentina. E na Copa do Brasil, o Galo foi desclassificado pelo maior rival nas quartas de final. Sem contar o título estadual perdido em casa para o Cruzeiro. A cabeça do atleticano fica a mil, né? O atleticano só vive de paixão, porque de resultado nós nunca temos. No começo, o Atlético estava com a bola toda para Libertadores e tal e não engrenou. Chegava no Mineirão, que não tinha que jogar, mandar jogo para Mineirão, tinha que jogar no Horto, já perdeu a potência nesse quesito. A torcida esperava algo mais do time. Tanto é que a gente já pensava na Libertadores e pelo menos chegar aí nesse Campeonato Brasileiro disputando um dos 4 melhores aí. Para o Alvinegro restou somente o Campeonato Brasileiro. O problema é que as metas estão baixas demais. Após o empate contra o Cruzeiro no Mineirão, a equipe chegou aos 40 pontos e os jogadores do Atlético comentaram o objetivo atual. A gente procura chegar aos 45 pontos. Que é a nossa meta. Na verdade, a gente tá focado nesses 45 pontos, né? Atinge os 45 pontos, depois a gente vê o que dá para alcançar dentro do campeonato. Tem que parar de falar e fazer, entendeu? Porque até então está jogando nada. Tem mais expectativa para o final do ano, não tem mais o que almejar no ano, entendeu? Se servir como consolo para o atleticano que está desanimado, pelo menos o treinador enxerga algo a mais neste brasileiro. Nós temos que ganhar mais uma partida para respirar, e aí a partir do momento que ganharmos mais uma partida, de 9 pontos a gente terá feito 7. E aí você passa a pontuar de uma forma diferente no campeonato. Você passa a buscar, por que não, até o 6º lugar. Eu acho que é possível. Difícil, mas é possível sim.